Bom dia. Bom, já fui apresentada, sou doutoranda aqui da Psicologia Social. Também sou militante feminista, dentro e fora da academia. Também queria começar falando da tristeza que me dá a situação da UERJ. Como aluna estrangeira há 6 anos nessa instituição, me afeta profundamente o estado da universidade, e já que está se considerando essa perspectiva latino-americana, entender que esse é um movimento que está acontecendo na região toda. Então também vemos no meu país esse tipo de investimento de privatizar a educação pública superior. Enfim, o aborto não é meu tema de pesquisa, mas eu fui convidada também justamente por ser militante feminista, e é um tema que, claro, que tem sido do meu interesse sempre. Aqui no Rio eu sou militante, participo nas pinadas do aborto, então também é um tema que me afeta bastante. Então, bom, eu queria começar falando... Pode passar. Um pequeno detalhe, que no México se fala que o termo mais oficial é despenalização. A descriminalização ou criminalização se refere mais a um processo, um fenômeno social, político, do que os termos legais em si. É só um pequeno... Pode passar. Bom, pouco tempo para falar sobre o que é a geopolítica do México, mas basicamente considerar que a gente tem os nossos queridos, cada vez mais queridos vizinhos, Estados Unidos, e que, claro que tudo que acontece lá acaba afetando muito, já afeta a região toda, mas o México com certeza tem uns efeitos bastante poderosos. Tá passando. Mas enfim, também tem a questão de que cada estado tem certas legislações, né, que acontecem no casamento igualitário e no caso do aborto também, né. A Cidade do México tem uma legislação própria, que é diferente do resto dos estados. Então, o caso onde é legalizado com todas as causais, inclusive a vontade da própria mulher, é na Cidade do México, o que faz do caso muito particular e muito interessante, né? Então, bom, outra coisa rapidíssima: a Cidade do México, até o início desse ano, era o Distrito Federal, que nem Brasília aqui, mas agora mudou por coisas da política, e agora é a Cidade do México. Então, enfim, é considerada a Ilha dos Direitos, como eu falei. Outra coisa é considerar que o México está sob um regime partidário de um partido só, que ficou 70 anos no poder. A gente não teve ditadura como outros países latino-americanos, mas teve o mesmo partido durante 70 anos. Em 2000 entrou um partido de direita tentando mudar as coisas, claro que não mudou nada, piorou ainda mais. Acabou esse partido depois de 12 anos, né, o governo desse partido, e voltou o mesmo partido de 70 anos. Então essa é a situação do país todo. Na Cidade do México a gente já está há bastante tempo com um partido de esquerda. Então isso configura um pouco, né, essas diferenças. Claro que, como no Brasil acontece, partido de esquerda não necessariamente garante muita coisa, né? Mas enfim, é considerada a Ilha dos Direitos por isso. Então, como eu falei, na maioria das entidades existem condições, né, por aborto, uma formação do feto, quando a vida da mulher está em perigo, quando é espontâneo e por motivo de saúde, que é uma questão interessante, porque essa questão de motivos de saúde não só considera saúde física, mas também psicológica. Então, as mulheres podem tentar acessar o aborto alegando saúde psicológica. Pode só sair um pouco do... É porque eu queria mostrar para vocês um site bem interessante. Cadê? Aqui no IB, no Gire, desculpem. Gire.org.mx. Desculpem. Aí você vai colocando as causais e ele vai mostrando onde que isso é possível. Por exemplo, isso, né? A vontade da mulher é só na Cidade do México, que é esse pontinho ali. Então é um site bem interessante. Além disso, tem um relatório que se chama Informe
pode voltar o site. Tem alguns casos emblemáticos também, tanto de conquista de direitos quanto de casos de privação de liberdade, que as mulheres são presas, né? Porque o que aconteceu? Quando a Cidade do México teve essa despenalização, outros estados que são mais conservadores ainda mais a legislação. Então, essas disputas, essas forças são sempre colocadas, né? Pode passar. Bom, na Cidade do México é até a 12ª semana, por qualquer motivo. Aconteceu uma coisa muito interessante, isso foi em 2007, porque o movimento feminista estava trabalhando, claro, há décadas com essa temática, tinha toda uma série de estratégias que eu vou mostrar um pouco. Você me fala quando tem que terminar, porque senão... Então, tinha até uma Aliança Nacional pelo Direito a Decidir, que foi formado desde 2000. Mas o que aconteceu foi muito mais a conjuntura política que fez com que a despenalização absoluta fosse muito rápida e fosse uma coisa que nem o movimento estava esperando. Aconteceu uma coisa assim, que de repente legisladores desse partido de esquerda que eu falei, o PRD, tiveram a sacada, chamaram algumas especialistas que ficam muito mais com essa cara pública, né, consultaram elas e começaram a mobilizar isso na Assembleia Legislativa. Então era uma coisa que não estava sendo trabalhada no movimento. O movimento estava com... O movimento coordenado, articulado, estava com muito mais uma proposta de ampliar as causais do que realmente despenalizar absolutamente. Então foi um momento que até o movimento ficou surpreso, né, de ser possível. Claro que a lei foi muito bem trabalhada, tanto que não conseguiram, né, os conservadores não conseguiram colocar ela como inconstitucional, passou. E claro que tinha um trabalho social, né, de sensibilização, tá, o que permitiu que isso acontecesse. Mas é importante e interessante pensar que esse momento foi surpreendente até para o próprio movimento, né? Enfim, também teve que ter algumas negociações nessa Assembleia, né? A 12ª semana, que foi assim, os legisladoras, não, só até a 12ª. Então, não conseguiram as feministas ter essa negociação. E outra coisa foi o próprio termo utilizado, que é interrupção legal da gravidez. Do embaraço em espanhol, né? Que ILE, a sigla, né? Então foi outra negociação. A palavra aborto não aparece. Então, e isso também tem sido usado na sensibilização social, porque a palavra aborto traz muito estigma, né? Claro que tem organizações, coletivos que ficam, né, usando esse termo porque é importante, porque é político, o aborto. Mas outros que falam, não, vamos entrar por ali, é mais estratégico, enfim. Como aqui, né? Tem estratégias, às vezes mais de confronto, às vezes não tanto, mas enfim, legalmente ele Pode passar. Então, bom, o que aconteceu, há 10 anos depois, que foi esse ano, essa é a sigla agora da Cidade do México, tá? O governo lançou, todas essas referências que eu vou falar agora estão num artigo que eu coloquei agora, eu e uma colega, esse blog Não Me Calo, Calo como Frida Kahlo, com K-H-E, enfim, lá estão todos os links para as referências que eu estou trazendo, tanto do Estado quanto do movimento, né? Enfim, aí o próprio Estado, né, o IMulheres, que é o Instituto das Mulheres e a Secretaria de Saúde, tem essas estatísticas, né, das mulheres que praticaram aborto, algumas da cidade, outras do Estado do México e de Puebla, que são estados vizinhos, né, e os outros das outras entidades federativas. Do total, ali, né, menores de idade, quem está no ensino médio, quem é solteira, quem não tem filhos, e também quais os tipos de procedimentos, com remédio, com aspiração, e quem solicitou na 12ª semana, né, que já é bem pouquinho, na verdade. Pode passar. Nessa mudança de DF para a Cidade do México, teve uma nova Constituição que foi configurada,
E claro que o medo era, agora eles vão proibir de novo o aborto, né? Mas conseguiu entrar, felizmente. O movimento se articulou bastante esse ano para isso. E esses são outros dados, né? As unidades de atenção, as clínicas de saúde que fazem, algumas clínicas do movimento que já trabalham muito antes da despenalização. Pode passar. E, enfim, aí eu recuperei um material que eu trabalhei em 2009 com a Glória Careaga, que é uma militante e pesquisadora também, que na verdade nunca foi para frente. Infelizmente eu tenho que falar com ela porque a gente tem que publicar isso. Foi um grupo focal que ela fez com várias organizações em 2008, falando sobre esse processo, né? Então, bem interessante, elas falam sobre essas organizações, além dessa aliança, que teve 5 principais organizações que tiveram até apoio financeiro e tal. Tem algumas outras organizações e tem as figuras públicas que, como sempre, tem essas pessoas, né? A Marta Lamas, que é a vaca sagrada do feminismo no México, tem a Patrícia Mercado, que foi candidata à presidência também. Enfim, são elas que estão ali na frente. Claro que tem muito trabalho acontecendo atrás, embaixo, enfim. Nesse grupo focal se falou muito que parece que a única que fez coisas foi ela, né, a Marta, quando na verdade tem uma coordenação, uma articulação feminista muito mais ampla. Mas o trabalho dela com certeza é importante, né? Enfim, elas falam das estratégias também, como foi distribuída essas estratégias nas diferentes tipos e perfis de organizações, né? Teve desde ações de rua, petições que foram enviadas à Suprema Corte, feiras, fóruns, grupos de promotores e promotoras em módulos informativos em praças públicas, arte também, grafite. Até falaram, por exemplo, que uma atividade que não foi muito boa foi colocar faixas em pontes de pedestre, porque 5 minutos depois já tinha sumido. Então, algumas estratégias funcionaram, outras não. Elas falaram muito porque tem um grupo que é de teatro cabaré, que é Las Reinas Chulas, que são muito boas, e elas tiveram a ideia da lutadora no ringue das ideias. No México tem essa cultura popular da luta livre, né? Que usam aquelas máscaras e tal. Aí tinha uma lutadora que ia, né? É a lutadora pelos direitos das mulheres. Isso é ótimo para trabalhar em escola, por exemplo. Mas é muito cara a atividade, então realmente... Enfim, todas essas ponderações, né? Enfim, também teve os acordos políticos na Comissão de Equidade de Gênero, na Assembleia Legislativa. O que eu falei, que os próprios legisladores e legisladoras procuraram algumas feministas para consulta, as negociações nos partidos políticos e também nas instituições governamentais, né, que é na Secretaria de Saúde, de Desenvolvimento Social, o Instituto da Juventude, enfim. Outras alianças com funcionários de distintas áreas, com lideranças de sindicatos, por exemplo, os meios de comunicação, né, também muito essa questão de ter algumas pessoas que vão dar a cara na mídia, que já são formadas também para falar com a mídia, formadores de opinião, né, teve cartas de intelectuais, teve o Colégio de Bioética, que eu até lembrei da Comissão de Bioética aqui da OAB, por exemplo, seria, enfim, genetistas. Teve também a informação especializada. Outra coisa que achei bem interessante foi a capacitação das próprias feministas, né? Porque é uma coisa que aqui acontece também. Tem que ter formação médica, formação também jurídica, né? Tem que ter formação midiática, como eu falei. Teve a questão da linguagem, como eu falei, do Itaíli. Mas também outro tipo de linguagem que pode ser trabalhada em ambientes mais resistentes, né? Falar sobre maternidade, sobre direitos, sobre saúde. Aí aos poucos vai se avançando, né? Porque é isso, chegar com um aborto assim, o México é um país também muito católico e muito conservador, então como ir se aproximando das pessoas com outro tipo de temas, né? Você falou bastante sobre o confronto ou a conciliação, qual o tipo de postura que tem que se ter, né? Algumas
feministas falaram que teve momentos de confronto físico com os Provida, por exemplo, que foi bem difícil. Teve alguns eventos que elas iam, que tinha que ter uma estratégia de não ir numa mesa sozinha, sempre em grupos de 5, porque os Provida sempre estavam ali. Então, enfim, como fazer isso, né? Também aprimorar o debate, os argumentos, para ter sempre como responder. As católicas pelo direito a decidir foram bem importantes nesse aspecto, né? De como ter argumentos, inclusive religiosos, para trabalhar esse tema. Pode passar. Enfim, agora, o que aconteceu depois da despenalização? Teve maior apoio do governo, tanto financeiro quanto social, né, e institucional, mas também teve alguns momentos de apropriação do discurso dos próprios eventos, do partido subir no palco e não deixar as feministas, enfim, as coisas que também acontecem aqui. Bem, né, essa questão de como negociar essa conquista que foi articulada, mas, enfim, né, o não reconhecimento da luta, enfim. Mas também é importante considerar que tem feministas nesses partidos que também estão trabalhando ali, enfim. O resto dos países, dos estados, como eu falei, continuam, alguns têm suavizado as normativas, mas continua sendo muito complicado. Como acontece aqui, as mulheres de minorias étnicas e raciais e econômicas continuam sofrendo mais. Existe esse movimento de muitas mulheres de outros estados irem para a Cidade do México para fazer o procedimento, mas mesma coisa, só as que conseguem ter vias, né, tanto de apoio familiar quanto econômico para ir na cidade. Então tem alguns fundos como Mulheres Livres ou Fundo Maria que fazem esse apoio econômico, jurídico e psicológico de mulheres para irem na Cidade do México, né? Tem também o que eu falei do processo de criminalização que vai além da despenalização. Tem alguns funcionários que, por exemplo, não denunciam aborto, mas denunciam homicídio em razão de parentesco, que é muito mais grave e as penas são muito maiores. Então tem esse tipo de movimento, né? Até na Cidade do México, quando tem mais de 12 semanas, tem alguns casos que é permitido, né? Mesmo assim, não deixam, por exemplo, né? Pode passar. Barreiras mesmo na cidade. Tem a objeção de consciência, tem os grupos Provida que ficam na porta das clínicas fazendo ultrassom super falso, mostrando o bebê já pronto e fazendo assim para a mãe, praticamente. Enfim, né? Tem uma falta de continuidade na capacitação das pessoas, de enfermagem, de pessoal médico. Então, os movimentos feministas têm que estar muito presentes nessa fiscalização, né, do que as clínicas estão fazendo, do que os serviços estão fazendo. Uma falta de posicionamento dos governos também frente a isso. Então continua sendo bastante grave, né? Mesmo tendo sites muito bons com todas as informações, muitas vezes as mulheres ligam e as informações não são passadas bem, aí elas chegam no lugar sem a documentação necessária, aí tem que voltar, e ficam meio que alongando o processo até passadas 12 semanas, né? Então tem esse tipo de casos. Pode passar. E enfim, é isso que o movimento está fazendo até agora, né? Continuar a lutar nos estados que ainda tem penalizações, acompanhar mulheres, fazer a fiscalização dos serviços, essas redes que eu falei que ainda existem, né? E redes que às vezes até na própria Cidade do México, mesmo sendo despenalizado, existem mulheres que preferem fazer com as redes do que ir nos serviços. Então eu tenho até uma amiga médica que fala muito mal dessas redes, fala que as mulheres deveriam ir nos serviços, e você já se perguntou por que elas não vão? Como que elas são tratadas, enfim, né? Continuar essa questão da informação, da sensibilização social. Pode passar. Enfim, então é isso, os abortos continuam acontecendo. Também falar que não tem ainda uma possibilidade de falar que existe uma diminuição dos abortos, mas com certeza as condições garantem tanto a vida quanto a dignidade das mulheres em muito maior medida do que antes.
esse suporte dos serviços públicos precisa ainda ser trabalhado, né? A laicidade do Estado também, a sensibilidade, e para pensar, como sempre, né? Quanto que essa educação integral em saúde, em sexualidade precisa ser realizada, né? Eu até vi uma menina nesses dias que faz parte dessa rede falando, realmente não é um processo fácil, realmente o melhor seria não chegar nesse momento de ter que fazer um aborto, né? Então o discurso também de o aborto, que muitos grupos fazem, né? O aborto como momento liberador, claro que é, mas também é doloroso, também é complicado. Então, como fazer com que a violência contra as mulheres, que a desinformação seja diminuída para tentar evitar chegar a esse momento. Claro que esse momento de direito tem que ser garantido, mas essa saúde sexual integral precisa também ser garantida, né? O acesso a anticoncepcionais, o acesso a outros meios de prevenção, enfim, a luta contra a violência, né? Enfim. Aqui as referências que eu dei, inclusive um artigo da Marta Lama falando sobre esse processo. Bom dia, meu nome é Catalina León, eu sou colombiana. Bom, desculpa, meu português não é tão eloquente quanto a das companheiras aqui. Mas, bem, um caso colombiano. Bom, um ponto de partida para começar essa fala é saber, imagino que muitas pessoas aqui presentes já conhecem um pouco, mas para quem não sabe, na Colômbia o aborto é chamado tecnicamente e legalmente como interrupção voluntária da gestação ou da gravidez, IVE, pela sigla em espanhol, que seria interrupção voluntária do embaraço. Foi um ganho feminista, uma conquista feminista que só foi possível pela via da Corte Constitucional. Assim, depois de muitas tentativas, pelo menos umas 8 tentativas, de levar propostas de lei para o Congresso da República sem sucesso, teve que ser tentada uma proposta de uma ação de inconstitucionalidade do Código Penal. Sim? Foi essa a forma como na Colômbia foi possível não legalizar, mas despenalizar o aborto em alguns casos. Esses casos são em casos de estupro, gravidez como resultado de um estupro, malformações no feto que resultem em incompatibilidade com a existência, com a vida. Está a inseminação artificial forçada. Está também o risco para a saúde, não só física, também mental da mulher, ou risco para a sua vida. Bem, isto foi uma sentença do ano 2006, maio de 2006. Então, depois de 10 anos de vigência dessa sentença, as barreiras continuam a ser muitas, além de estarmos num cenário de não estarmos conseguindo avançar para a liberalização total do aborto.
né? Assim, como que no esforço pela implementação da sentença da Corte Constitucional, nos casos específicos em que o aborto foi despenalizado, e nesse esforço de superar as barreiras institucionais que continuam a aparecer para implementar a sentença, como que o debate pela liberalização total do aborto ficou ali como dormente, né? Um pouco. Bom, o que acontece? O que colocava a Jimena sobre a diferença entre despenalização e descriminalização é fundamental. Por quê? Porque na Colômbia, eu acho que mesmo que a Corte Constitucional, assim, a sentença vocês leem, são mais ou menos umas 500 páginas, divinas, maravilhosas, assim, é uma sentença impressionante, né, do Poder Judicial. Mas, mesmo que a linguagem na sentença contém uma aposta bem potente em termos de mudança da linguagem, não só que o aborto deixou de ser crime ou delito em determinados casos, mas que é um direito, né? Assim, eu acho que é uma das coisas mais potentes do pronunciamento da Corte Constitucional é esse esforço por transformar na linguagem e o tratamento do aborto não mais como um delito, mas como um direito. Assim, essa inversão da lógica, não só que a mulher não vai ser punida, mas que ela tem o direito de abortar nesses casos. Então, o desafio maior na Colômbia tem sido levar isso para a sociedade, né? Assim, passar para uma real, autêntica descriminalização do aborto, pelo menos naqueles casos, e na linguagem dos direitos. É um direito fundamental abortar. Assim, isso foi como meio bastante transgressor, né? Levar o aborto para a linguagem dos direitos. Esse, eu acho, tem sido um dos desafios maiores na Colômbia. Eu falo também não da minha experiência acadêmica na área, mas experiência profissional. Eu trabalhei alguns anos na Defensoria do Povo da Colômbia como advogada, como assessora, e tendo que acompanhar diretamente alguns casos em que mulheres procuravam o acompanhamento da Defensoria do Povo para conseguirem abortar, nos casos que isso era permitido. E é impressionante as barreiras institucionais, mas eu acho que principalmente nas rotinas cotidianas, administrativas, né? Porque isto acaba acontecendo como um labirinto, né? Então, para cada caso, a mulher tem que cumprir certas exigências, que isso passa por documentação, por fazer um registro de ocorrência, por bater a porta do lugar certo, da instituição certa e no momento certo, né? Mesmo que na Colômbia não existe um limite de tempo assim, da gestação para abortar nos casos permitidos, isto é bastante, assim, na prática institucional de hospitais, de promotoras, quando, por exemplo, uma mulher que é vítima de estupro e está grávida por causa do estupro, precisa solicitar o acesso ao aborto no hospital, mas para isso precisa levar a denúncia, a ocorrência. Então aí ela às vezes não sabe para onde ir primeiro, né? Se vai para a delegacia denunciar ou vai para o hospital. A princípio ela deveria ir primeiro para o hospital, né? Assim, o principal é o serviço de saúde. Mas ali, e cadê a denúncia? Cadê a ocorrência? Aí ela vai para a delegacia ou para a promotoria.
E ali o funcionário começa: mas para que você precisa da ocorrência? Por que você está pedindo uma via da ocorrência? Para levar para onde? Ah, para o hospital? Ah, porque você quer abortar? Ah, não, eu não posso te dar uma via da ocorrência. Aí ela não pode levar a via da ocorrência para o hospital. E assim, é uma coisa para se enlouquecer, né? Ou então, as informações que os funcionários dão, né? Porque o acesso à informação é outra coisa bem complicada, porque não é só como os funcionários no dia a dia não colocam barreiras para o acesso ao aborto, mas qual o tipo de informação que eles fornecem para as mulheres. E como essa informação, ou esse fornecimento de informações tem que ser uma obrigação, uma obrigação de fornecer as informações certas, as informações claras, as informações oportunas, como um comportamento ativo do funcionário, né? Então, o que acontece habitualmente na Colômbia é que o funcionário fica calado, né? Assim, ele sabendo que a mulher foi vítima de estupro, quando ele está fazendo a ocorrência, ele simplesmente não informa para ela que ela também poderia abortar, se ela quiser, né? Assim, muitas mulheres ficam nem sabendo que tem esse direito. E esse assunto do acesso à informação chegou a ser um assunto tão complicado na Colômbia que isso foi em 2010, uma organização, Women's Link Worldwide, na Colômbia, elas promoveram uma demanda. Que é isso, né? Assim, praticamente todas essas barreiras estão sendo documentadas graças à litigância estratégica de organizações feministas que trabalham na litigância estratégica. Assim, como acaba sendo uma coisa que só através das ferramentas jurídicas e judiciais que vão sendo visibilizadas, documentadas e denunciadas publicamente. Mas isso também é preocupante, né? Ter que depender de uma excessiva judicialização para acessar ao aborto. Então, especificamente falando sobre o acesso à informação, esta organização em 2010 teve que promover o que seria no Brasil um mandado de segurança, mais ou menos, assim, alegando que estaria sendo vulnerado o direito fundamental de acesso à informação pública. 1.280 mulheres assinaram um mandado de segurança exigindo que certos órgãos públicos, especificamente que habitualmente estava fornecendo informações falsas ou desinformando as mulheres sobre o aborto, que era a Procuradoria Geral da Nação, que seria um órgão público dedicado assim, um órgão de controle da atuação pública dos outros órgãos administrativos. E também tem uma missão de defesa de direitos bem forte, né, na Colômbia. Mas o procurador que esteve na cabeça desta instituição por 2 períodos consecutivos, ele é do Opus Dei. Graças ao universo, ele já foi destituído, porque foi comprovado judicialmente que sua nomeação, sua eleição foi com práticas corruptas, né, de tráfico de influências e tudo mais. Aí ele foi destituído. Mas ele era do Opus Dei e o que ele fazia? Intimidar a todo mundo, intimidar funcionários do sistema de justiça,
intimidar funcionários dos hospitais públicos e todo mundo. Ele assim, emitia diretrizes ou memorandos, ofícios, enfim, documentos oficiais para institucionalizar um medo geral sobre qualquer possibilidade de favorecer o acesso ao aborto nos casos permitidos. Sim. Então ele pretendeu por muito tempo, assim, além de violar ou exceder suas competências, né? Porque não era uma coisa que estivesse na órbita das suas competências. Mesmo assim, todos os funcionários nos municípios, nas províncias, que seriam como os estados aqui, todo mundo com medo. Assim, uma mulher chegava, não, mas aqui chegou uma diretriz da procuradoria falando que nesses casos a gente não pode, porque tem que esperar até que o Ministério da Saúde nos autorize. Mas como assim? A sentença já autorizou? Não, e assim, era super doido. E isso começou a complicar o fornecimento de informações para as mulheres. Aí essas 1.300 mulheres entraram na justiça com mandado de segurança e ganharam, né? Assim, a Corte Constitucional emitiu uma sentença como chamando a atenção sobre nenhum funcionário, muito menos um funcionário como o Procurador-Geral da Nação, pode impedir o acesso das mulheres a informações verazes, oportunas, claras, suficientes. E não é só não impedir, é que tem que fornecer. É que tem que fornecer, é isso, sim? Bom, mas o que eu queria enfatizar muito é que o desafio está muito ali, né? Nas rotinas burocráticas, administrativas cotidianas. Assim, não adianta a lei que tenha norma, regulamentação. Quase que toda mulher que queira abortar tem que estar acompanhada por alguém que faça o papel de... Como é a escola? Sim, que acabou sendo minha função, assim, não sendo minha função quando eu era assessora jurídica na Defensoria do Povo, eu acabava indo para cada local com a mulher ou com a menina ou com a adolescente, fazendo o papel de assim, de quem? Você é funcionário? Não vai? Ah, não vai? Como assim? E aí tendo que sacar mostrar sempre a sentença, a lei, a norma, né? Porque é uma coisa muito louca. Só que, claro, isso em termos de desigualdade é uma coisa muito preocupante, né? Porque são pouquíssimas as mulheres que contam com acompanhamento, seja das organizações feministas, seja de redes de base de outras mulheres, ou seja, de instituições públicas, como era no meu caso, né? Isso tem ainda outro elemento, e é, na Colômbia, uma situação de conflito armado interno, de deficiência institucional, de um Estado falido em muitas zonas do país, né? Isso acaba agravando muito a situação. Eu lembro especificamente de uma menina que eu gostaria de comentar esse caso, porque eu acho que contém como muitos elementos, inclusive intersecionais, né, para analisar. Foi um caso de uma menina de 12 anos de idade. Ela chegou em Bogotá a uma instituição que se chama Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, que é a entidade pública dedicada à proteção de crianças e adolescentes. Sim, que é a instituição que, em casos de vulnerabilidade, de vulneração de direitos de crianças e adolescentes, inclusive tem a competência de tirá-los do âmbito familiar
para colocá-los sob medidas de proteção, né? Então, aquela menina chegou ao Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar em Bogotá, que é a capital da Colômbia, e ela foi institucionalizada para sua proteção, porque ela tinha sido estuprada na sua região de origem, que é no Pacífico colombiano, uma cidade que se chama Buenaventura. Ela chegou grávida, vítima, tendo sido vítima de estupro. O que vocês acham que o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar fez para proteger a menina? Claro, não proteger a menina, mas proteger o feto. Então, não importou que ela tivesse sido vítima de estupro e que ela tinha 12 anos de idade, que era claríssimo, assim, várias das causais aplicavam no caso, né? Estupro, risco para a sua saúde. Assim, os impactos psicológicos do estupro, isso somado até assim, a estar grávida e ter que prosseguir com a gravidez, com a gestação, como assim? Era claríssimo que ela tinha direito também a acessar o aborto. Ninguém no instituto falou para ela dessa possibilidade. Ela, claro, não sabia, não fazia ideia. Depois, como sendo uma criança, vem o tema do consentimento, né? Então, quem que pode dar consentimento para as crianças e os adolescentes? Ah, não. Então, também, entrando na justiça em casos específicos, foi possível chegar à conclusão de que, nesses casos, também não seus pais podem intervir. Sim? Não são eles os responsáveis por fornecerem o consentimento, assinar o consentimento para o procedimento de aborto. Mas aí alguém tem que fazer, porque de qualquer forma não vale o consentimento direto de quem é menor de idade. Então, essa instituição, o Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, uns funcionários que se chamam defensores de família. E claro que o habitual é que eles não dão o consentimento para permitir que crianças e adolescentes, sob a sua proteção, sob a sua tutela, possam abortar. Então, aí foi preciso da nossa intervenção como Defensoria do Povo, mas foi assim. Eu passei não sei quantas horas, uma semana inteira, assim, ao lado de cada funcionário, até que não assinasse, até que não fosse, até que não ligasse, até que não levasse a menina no hospital também, né? Porque as psicólogas do hospital, não, mas ela não tem risco para a saúde mental. Ela já superou os impactos do estupro. Tinha passado menos de uma semana, mas ela já se sentia com autoridade de atestar que a menina tinha superado. Enfim, é para se enlouquecer, mas é isso, né? Assim, em resumo, é isso. Eu acho que o desafio maior é esse: a despenalização social. A mudança não acontece, assim, não podemos nos conformar na mudança que idealmente poderia trazer uma lei. Quanto mais pode ser isso discutido quando a mudança pretende ser alcançada através de uma sentença judicial, né? Assim, também o maior fortalecimento da Corte Constitucional na Colômbia poderia ser também um sintoma de um grandíssimo enfraquecimento democrático, né? Que não é o legislador, né, quem adota essas decisões. Temos que depender quase para tudo de uma Corte Constitucional, do Poder Judiciário. Isso é gravíssimo. E, por outro lado, são as práticas cotidianas, sim? Nesse labirinto burocrático para acessar ao aborto. É isso. Então, eu queria só encerrar mostrando que, assim,
Isso foi a gente na greve geral, o 8 de março desse ano. As mulheres latino-americanas e Mi Útero, Mis Reglas. Mas também queria mostrar a mesa... Tem uma organização que se chama Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, da que faz parte a Cristina Villarreal, que mencionou Cláudia. Elas fizeram esse ano, 2017, uma enquete sobre a percepção social em torno à interrupção voluntária da gravidez. Que é muito interessante, né? Porque é uma forma de começar a visibilizar ou a medir como ou quanto é aceito na sociedade que a mulher tenha direito a decidir sobre seu corpo, a autonomia que a mulher tem sobre seu corpo, inclusive para abortar. Então, é uma enquete assim, é a primeira que se faz desse tipo na Colômbia. Vocês podem, eu posso deixar com a Cláudia o link para vocês depois acessarem os resultados, mas eu queria mostrar o resultado global de uma aceitação social de 61%. 61% das pessoas pesquisadas afirmaram que concordam com que uma mulher que aborta não seja punida, não vá para a cárcere. Sim. Então, é a primeira vez que uma enquete apresenta esse tipo de resultado sobre as percepções sociais, mas, infelizmente, sobre outros dados, quantos abortos de fato são feitos ano a ano, quantos deles nas causais legais, quantos deles em outros tipos de casos não encaixados na sentença da corte, enfim. Infelizmente, na Colômbia temos um nível de subnotificação enorme e não, assim, isso que a Jimena apresentou há pouco, não contamos com isso na Colômbia, né? Assim, só até 2015, uma organização que se chama Orienta-me, que é também uma clínica de saúde reprodutiva e sexual, elas registraram dos abortos realizados nessa instituição 37.925 até 2015, desde a entrada em vigor da sentença da Corte Constitucional. Mas outra instituição, que é a Profamília, registrava só 17.860. Enquanto isso, pelo menos uns 400.000 abortos ilegais são realizados, mas isso a partir de dados levantados por organizações em conjunto com, nesse caso, com uma congressista que se chama, uma diputada que se chama Angélica Lozano. Mas dados oficiais, mesmo inclusive para essas causas que já se sabe são legais, não existe. Sim, não existe. Então, bom, gente, é isso, basicamente. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito interessante ouvir as suas falas e os diferentes casos, mas ao mesmo tempo a gente entende que, né, são muito parecidos e que uma lei, infelizmente, não muda muito a vida das mulheres, porque assim, a luta contínua e os problemas de acesso também, nos casos legais, continuam sendo problemas. E é uma questão, na verdade, internacional, não só da América Latina. A gente está vendo agora nos Estados Unidos, também no meu país.
que é legalizado em todos os casos, né? O acesso é muito difícil. Então, eu queria também abrir agora para o debate, se alguém tem algumas perguntas. Vocês vão ficar também para a próxima mesa, né? Mas se alguém tem algumas perguntas específicas. Eu achei muito importante, e tem a ver com o que a Alessandra estava falando agora, né? Do esforço. Eu achei também muito interessante essa parte que você se deteve, Jimena, falando assim desses esforços criativos para levar informação e para levar o debate para as pessoas, né? Porque justamente quando o aparato tecnocrático emperra, né? Eu acho que o que vai mobilizar isso é justamente um a um, né? Como cada um vai responder a essa influência de informações a que essa pessoa vai ser exposta, né? Talvez essa consciência individualizada ela faça diferença na pressão do aparato, né? Porque a gente sabe que por várias razões dentro dos vários aparatos judiciais, médicos, enfim, existe uma pressão, né? Mas eu acho que aí que está a importância de poder levar tudo que se tem como informação, né, para que as pessoas, enfim, saibam falar muito mais ou se posicionar muito além para uma demonização, né, das coisas, né? Então eu acho que isso é muito legal, eu achei muito criativo também e achei muito importante esse pedaço da sua fala, né, em como as pessoas se mobilizam para fazer com que essas coisas permeiem a sociedade, né, para além de mulheres que buscam ou não, para além de ser uma questão de mulheres, né, isso é importante. Eu acho que e essa questão que eu falei do caso da luta livre, e elas falam muito sobre essa questão do humor, né? Porque no México também tem muito essa cultura do humor, da performance. Então explorar isso um pouco, mesmo sendo um tema difícil, né? Aí e elas falam muito que, por exemplo, chegaram numa marcha e os Providas chegaram para confrontar, cheios de jovens também, cooptados, e todos com os cartazes já prontinhos, empresas todos iguais, e elas estavam com cartazes super diferentes, né? Explorar essa criatividade para capilarizar. E sendo que isso é uma das trincheiras, né? Eu acho muito interessante, mas tem outras também, então eu acho que essa questão dentro do movimento de reconhecer o trabalho das outras, né? Que infelizmente a gente vê, às vezes não acontece muito, tanto aqui quanto lá, né? Reconhecer o que as outras estão fazendo e como todas essas trincheiras são importantes. Mas essa questão da criatividade, com certeza, é bem interessante. Bom, parabéns à organização, à mesa. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo para, Cláudia, discutir alguma coisa hoje. Sim, temos 10 minutos. Catalina, a gente vê aí que tem uma diferenciação regional forte, né? E se vocês têm... fez parte dessa enquete, dessa pesquisa, vocês verificarem também a influência de fatores como escolaridade, situação socioeconômica. Eu vejo que Bogotá é a região, eu não sei se Bogotá faz parte da região ou se é uma região em si, onde você tem um maior percentual. A outra, Antioquia, Antioquia, em Bogotá, se isso parece ter a ver com urbanização mais forte ou menos forte, quer dizer, se vocês, por acaso, têm uma ideia, né, do peso desses fatores, né? Porque a diferenciação regional é grande, né? Bem, eu na verdade não fiz parte da enquete,
quem fizeram a enquete foram as mulheres da Mesa por la Salud e a Vida das Mulheres. Mas eu acho que nos resultados elas especificaram aqui está a ficha metodológica. Foi uma enquete com amostra, né? O tamanho da amostra foram 2.277 com população de mulheres entre 18 e 44 anos e homens entre 18 e 55 anos, mas não está, de todos os níveis socioeconômicos, mas não está aqui detalhado, né? Não tem um detalhe maior nessa apresentação de resultados. Sim, não saberia dizer, mas certamente, assim, Bogotá é a capital, no litoral norte seria, no caso, a região Caribe, que foi onde aparece a aceitação menor. Assim, a gente sabe o que é região Orinoquia, Amazônia, região Caribe, região Pacífica seriam as regiões que contêm maiores componentes de população afrodescendente, de população de origem rural, não só urbana, e, no caso da Amazônia, indígena, né? Então, isso certamente é importante, mas aqui não está apresentado como pesa, assim, o peso direto em relação a... Sim, as regiões periféricas, principalmente o Pacífico colombiano, que seria toda essa parte vermelha, incluída Valle del Cauca, é onde está assim, uma faixa bem grande de população mais pobre no país, sim, e de maiores deficiências institucionais, né? De presença, de serviços, de saúde, de educação. O Caribe também tem uma alta população negra, afrodescendente, e é uma das regiões também que é conhecida por ter deficiências institucionais fortes, mas também com muitas práticas de corrupção nas administrações locais. Mas precisaríamos de aprofundar mais, de repente não no documento resumo que é este, mas eu posso, claro, ver o documento completo, né, da enquete e passar para vocês depois. Lembrei aqui nossa, porque a vida é muito... Meu avô foi ginecologista, fundador de uma universidade de medicina, classe média alta. Ele era muito contra. Felizmente, ele faleceu antes de eu entrar mais profundamente, porque senão eu não imagino o que teria acontecido. Porque ele, naquela época, mandou cartas para a Suprema Corte com os conhecimentos médicos, sabe? Então, eu acho que aborto é uma coisa que, sim, totalmente. E é isso, um intelectual reconhecido na área da ginecologia, né? Mas eu acho que é um tema que atravessa bastante essa questão, né? Claro que a abordagem é diferente, mas... Essa vai ser a última, porque depois vai ter uma pequena pausa e vamos continuar com a outra mesa.
Oi, eu queria dar os parabéns à organização. E algo em comum que vocês falaram foi sobre a despenalização diante da possibilidade de um risco para a saúde mental. Só que eu acho que dentro do nosso cotidiano imaginar isso é muito complexo. Até porque a saúde mental é algo amplo demais. Então, assim, como se daria esse processo? No caso, essas mulheres teriam que passar por um psiquiatra, um psicólogo. Como que é isso? Até porque você comentou que, no caso de menores, por exemplo, foi falado, não, já passou uma semana e o caso já está resolvido. Não tem, ela já sabe lidar bem com isso. Então, como que é esse processo relacionado a essa questão mental? Sim, no caso da Colômbia é preciso um atestado de um profissional que pode ser um psicólogo, assim que tem sido uma coisa importante de luta na Colômbia, né? De considerar que não são os psiquiatras que podem avaliar a saúde mental das pessoas, sim. Então, de fato, a maior parte dos abortos levados para frente a partir de um atestado que avalia o risco para a saúde mental tem sido por psicólogos e psicólogas, sim? Claro, das instituições parceiras que estão envolvidas nessa militância, que é interessante também, que o requisito não é um atestado do sistema de saúde público ou do plano de saúde, pode ser um atestado particular de qualquer profissional da saúde que a mulher procurou e o profissional forneceu para ela, sim. Então, tem sido um dos ganhos assim na Colômbia de flexibilizar esse requisito. E, bom, também permitir ou conseguir que prevaleça o atestado do profissional e não... Assim, essa distinção entre o profissional psicólogo que é clínico e o profissional psicólogo que faz o atendimento não clínico, não terapêutico, só atendimento numa instituição como seria essa de proteção de crianças e adolescentes, né? Que era assim, tipo a psicóloga da instituição tentando avaliar, ou a psicóloga que junto a uma assistente social no hospital tentar, assim que não era a psicóloga atuando enquanto profissional de saúde clínica, mas assistencial, que é outra coisa, né? De facilitação, de articulação, de outras questões administrativas dentro da estrutura do hospital. Então, prevalece não a voz da psicóloga que atua na parte administrativa, mas a que atua como profissional clínica, sim? E a mulher tem a liberdade de procurar por fora do hospital, por fora da instituição, um profissional que forneça esse atestado, sim? Então, já através de mandados de segurança, já muitas mulheres conseguiram que esses atestados particulares que elas próprias buscaram por fora da rede, por fora desses caminhos institucionalizados, tenham valor, né? Na hora de fazer o aborto, de interromper a gravidez. Eu estou pensando aqui como é semelhante à discussão da transexualidade, né? Que tem essa judicialização, psicologização do processo, patologização também, né? E até nesse grupo focal que eu falei, uma delas fala sobre o caso da Argentina, que também naquela época é isso, tem que mostrar que você é louca, né? Para ter um acesso, é muito doido isso. Então, e quanto que a gente às vezes tem que até militar um pouco nesse sentido, porque a gente acha que esse tipo de negociação vai ser mais possível do que o fato que a mulher não quer levar essa gravidez, né? Então,
É muito doido pensar que tem que passar por esse processo, que nem a questão de aborto. Por que tem que passar por um registro de ocorrência, né? De estupro, desculpa. Porque tem que mostrar, tem que passar por esse processo administrativo, que já é totalmente corrupto, violento, para mostrar que a pessoa foi estuprada. Então, é muito doido. Mas é muito parecido também o caso do México. E, ótimo. Você estava falando de pessoas trans, homens trans também abortam, né? No encontro que eu estava, tinha umas pesquisas que relatavam isso. E, bom, vamos fazer agradeço de novo esses seus interventos. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas vamos continuar. Vocês vão continuar a estar na mesa também, falando sobre acesso e criminalização das mulheres, sobretudo no caso brasileiro do Rio de Janeiro, mas vai ser muito interessante continuar essa fala com os outros casos também. Tá bom? Obrigada.